Nesta aula, iremos estudar medições de grandezas elétricas nas instalações alimentadas em baixa tensão propriamente ditas. Você também irá conhecer os instrumentos mais adequados para efetuar medições e testes com segurança pessoal e para os aparelhos. Vamos recordar as tensões dos sistemas de distribuição das redes de baixa tensão. No sistema estrela com neutro, as tensões podem variar entre 120 e 380 volts. No sistema delta com neutro, podemos encontrar tensões entre 115 e 240 volts. Nas redes monofásicas a 3 fios, temos tensões de 220 ou 127 volts. Neste sistema de distribuição, as tensões de 440 e 254 volts não estão acessíveis aos consumidores, pois não existem equipamentos, aparelhos e motores fabricados para operarem nessa tensão nominal. Note que são tensões mais elevadas do que as encontradas na maioria dos aparelhos eletrônicos e são potencialmente mais perigosas. Em instalações elétricas, há interesse e necessidade de medir geralmente apenas tensões e correntes elétricas. Eventualmente, medimos a resistência elétrica para fazer algum teste de continuidade em um condutor ou dispositivo de comando. As tensões e as correntes em instalações elétricas convencionais são alternadas, onde os riscos de acidentes são maiores, exigindo do técnico uma postura adequada para cada situação, e senso de organização, asseio e responsabilidade. Aparelhos que medem apenas tensões, voltímetros ou apenas correntes, amperímetros, são mais encontrados em painéis elétricos e bancadas. Para a medição de tensões e correntes alternadas em instalações elétricas, os aparelhos mais usados são os multímetros, com predominância atual dos digitais sobre os analógicos, e do alicate amperímetro. Como os voltímetros e os amperímetros, ou multímetros e alicate amperímetros na função voltímetro ou na função amperímetro, devem ser inseridos nos pontos da instalação em que iremos medir tensões ou correntes. O amperímetro deve sempre ser ligado em série. Lembre-se que a resistência elétrica interna do amperímetro é muito baixa, e se o ligarmos em paralelo ao circuito, iremos provocar um curto-circuito. Você poderá se acidentar e o aparelho poderá ser danificado. A tensão elétrica também não é conhecida como diferença de potencial, ou seja, para você poder medir tensão, precisará sempre de dois pontos com potenciais diferentes. Logo, os voltímetros devem ser ligados em paralelo. Observe como os dois voltímetros mostrados na figura estão ligados ao circuito. Voltando à medição de corrente em instalações elétricas alimentadas por corrente alternada, para a inserção do amperímetro no ponto da instalação onde se deseja medir corrente, é necessário interromper metalicamente o condutor, ou seja, abrir o circuito. Na prática, esse procedimento, além de ser perigoso, apresenta grande dificuldade de execução, e na maioria dos casos não é possível executá-lo. Para a medição de correntes alternadas em instalações de baixa tensão, o aparelho mais adequado, prático e seguro é o alicate amperímetro, que mede corrente a partir das leis do eletromagnetismo aplicadas na construção de transformadores de corrente. Onde iremos medir tensões e correntes em uma instalação elétrica de baixa tensão? Vamos primeiro acompanhar as partes que compõem uma instalação elétrica alimentada por uma rede pública de distribuição secundária. Primeiro, temos o ponto de entrega de energia, que é a interligação do ramal de serviço da concessionária com o ramal de entrada do consumidor. Depois, temos a medição e a proteção geral, cujos terminais de saída definem o início da instalação. Este conceito é muito importante para fins de definição dos direitos e deveres do consumidor e da concessionária quanto à permissão de intervenção e responsabilidade de manutenção. A seguir, temos o ramal alimentador da instalação, ou circuito de distribuição principal, que irá alimentar o quadro de distribuição, que é de onde se originam os circuitos terminais de cargas de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico ou de aparelhos. Você, como futuro técnico em eletrônica, quando precisar intervir em uma instalação elétrica de baixa tensão,
provavelmente só o fará a partir do quadro de distribuição dos circuitos terminais. A montante do quadro, ou seja, antes do quadro, circuito distribuidor, proteção geral, medição e ramal de entrada, os riscos de acidente nas medições são maiores e a necessidade de aparelhos adequados e equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de medição de grandezas elétricas são classificados de acordo com a sua categoria de segurança, conforme norma IEC 1010-1. É muito importante usar o aparelho de categoria adequado para cada situação que se apresentar, evitando acidentes pessoais ou materiais. Qual deverá ser a categoria de segurança do aparelho de medição que iremos usar para medir um valor de tensão ou corrente em um determinado ponto de uma instalação elétrica? A norma IEC 1010-1 especifica categorias de sobretensão com base na distância da fonte de alimentação e no amortecimento natural de energia transiente que ocorre no sistema de distribuição de energia elétrica. Em síntese, a categoria de segurança define a suportabilidade do instrumento quando da ocorrência de surtos de tensão, sobretensões, provocados por distúrbios nas redes de distribuição, por exemplo, uma sobretensão induzida por uma descarga atmosférica. Não é difícil concluir que quanto mais próximo da alimentação, origem da alimentação, estiver sendo feita a medição, mais seguro deve ser o aparelho, pois as sobretensões tenderão a assumir valores mais elevados, sendo maiores os riscos de acidente. À medida que nos afastamos da fonte de alimentação, os riscos irão diminuindo. Isso ocorre porque, aumentando o comprimento de condutores entre a alimentação e o ponto de medição, irá ocorrer o amortecimento de eventuais sobretensões ou correntes de curto-circuito. Aparelhos da categoria 1 servem para medições em circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos. Os da categoria 2, para medição em aparelhos domésticos, de escritório, laboratórios e outras cargas similares, tomadas ou pontos de tensão com circuitos de ramificação longa. Os de categoria 3, para medição em barramentos e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição, tomadas e conectores com conexões curtas à entrada da rede da companhia elétrica. Já os da categoria 4 são adequados para medição em medidores de eletricidade e equipamentos de proteção de sobrecorrente primário, linhas de baixa tensão do poste à construção, linhas aéreas para edifícios isolados, linhas subterrâneas para bombas. Podemos concluir que, para medições em instalações elétricas de baixa tensão, um instrumento a ser usado deverá ser, no mínimo, da categoria 3. Como saber se o aparelho de medição que se está adquirindo ou usando é de fato categoria 3? O fabricante pode se autocertificar afirmando que o instrumento de teste é da categoria 3, sem ter sido efetuada nenhuma verificação independente. A IEC desenvolve e propõe padrões, mas não é responsável pelo cumprimento dos padrões que estabelece. Procure o símbolo e o número de lista de um laboratório de teste independente, tal como a empresa americana UL, a canadense CSA e as alemãs VDE e TUV, ou outra agência ou órgão competente de aprovação. Este símbolo só pode ser usado se o produto tiver sido satisfatoriamente submetido a testes de acordo com o padrão da agência ou órgão. Outros cuidados importantes. Além da categoria, é necessário verificar a tensão máxima que o aparelho suporta, segundo o fabricante, geralmente de 600 até 1000 volts. Sempre que for utilizar um aparelho, consultar o manual de instruções, certificando-se da compatibilidade entre a tensão de operação do aparelho e a tensão no ponto onde será feita a medição da grandeza elétrica. O fundo de escala do aparelho também deve ser sempre observado e ajustado, quando for o caso, antes de qualquer medição. Na aula de hoje nós vimos aparelhos de medição elétrica que são utilizados em instalações elétricas. Até a próxima!